Agora, verifique o seguinte. Levando em consideração, o tempo é precioso. E ficar sentado aqui 20 minutos para cortar o cabelo passa a ser um prejuízo se a gente não usar esse tempo de forma satisfatória. Tá certo? Então, eu estava verificando os assuntos do momento dos jornais. O escândalo de Brasília, das altas autoridades, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema sério, tá certo? Que está chegando, tá ligado aos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. A situação está feia. Eles estão em guerra essa situação? Não, estão para impedir uma série de brasileiros de entrar nos Estados Unidos, de autoridades brasileiras de entrar lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro da Justiça. Não quero que entre mais nos Estados Unidos. Se esse negócio pegar como está aí, encaminhando, é o que vai acontecer. Você já sabe como você vai cortar aí, né? No caso, o senhor só quer que tire essas... Só fazer daquele jeito. Então, um outro fator importante é a questão do técnico da seleção brasileira de futebol. Que eu achei me assustei, 200... Não é mil, não. Como que é? 500 não, milhões. 5 milhões. 5 milhões e 200 mil reais por mês. E se a seleção ganhar, ainda vai ter um brinde de 5 mil euros. Ou 5 mil, 5 milhões, nem sei, até entendi. 5 milhões de euros. Já pensou que loucura? Então, que contraste. Agora vamos lá, outro tema que está em alta no momento. Além dos escândalos, a economia do Brasil, ela oscila de acordo com os escândalos políticos. Então isso é para a gente ver. O que o povo está falando é sobre essas coisas. Agora, interessante que existe uma coisa que o povo não fala e que deveria estar conhecendo. Tá certo? O Apocalipse capítulo 14, verso de 6 até o verso 12. Ele fala de algo que é precioso para o momento, tá certo? Essa deveria ser a manchete do dia a dia e deveria estar na boca, pelo menos, dos evangélicos, mas que infelizmente a maioria deles nem conhece, infelizmente. Esse seria o assunto do momento. Capítulo 14, melhor dizendo, verso 6, ele diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar a todos os habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povos, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É interessante considerar o seguinte: primeiro, um anjo voando. O anjo, ele não quer dizer que é um anjo mesmo. Ele é um mensageiro. Você pode ser um anjo de Deus dando essa mensagem. Eu quero ser um anjo de Deus dando essa mensagem. Agora, voando é pressa, é velocidade, é rapidez. Senão não vai dar tempo de todo mundo ficar conhecendo a tempo recorde. Então esse é o fator. Por isso que o anjo está voando. Agora, interessante, ele tinha o evangelho eterno. A mensagem que ele dá, ela tem efeito eterno, é salvação ou perdição eterna. O evangelho que desde a entrada do pecado foi proclamado e anunciado para Adão, quando Adão foi expulso do céu, Jesus, Deus, prometeu que mandaria um libertador. Então, desde ali do início, já pega essa mensagem. Agora, é bom considerar o seguinte: nos nossos dias, esse evangelho tem que ser proclamado em grande voz a toda nação, tribo, língua e povos. Você observa que é uma ênfase muito grande que ele está dando para as classes todas. Ninguém vai ter justificativa. Então, Diogo, quando Jesus voltar, não vai ter desculpa. Eu não sabia. Sabia sim, foi falado, você não levou a sério. Então, por isso, esse é o problema.
Todo mundo, ninguém vai ter condições de justificar o fato de nós. Exatamente. Isso dá desculpa nessa Pascoal. Para não estar preparado. E agora, quando ele fala temei a Deus e dai-lhe glória, ele não quer dizer para ter medo de Deus, não. Deus não precisa ter medo. Você precisa respeitar. Essa palavra temer é na conotação de respeitar. Tem gente que tem medo e não respeita. E tem gente que respeita sem ter medo. É o que Deus quer, um relacionamento. Eu respeito e tenho medo. Não precisa de ter medo. Medo de Deus, tem que ter medo do diabo, assim, isso sim. Dos pecados, né? Não, mas eles têm que estar na comunhão com Deus. Quem está com Deus não tem medo. Então, ele vem falando que fez os céus, a terra e o mar. É bom a gente considerar uma coisa. Esse verso vem destacando a criação do mundo. E quando você olha para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vê que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Tá certo? Está em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Ele descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. É bom a gente pensar o seguinte: ele descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. E o que o inimigo quer é tirar o sábado de vista do ser humano, anular a santificação do sábado, porque se ele conseguir tirar a santificação do sábado, as pessoas não vão lembrar da criação. Se não lembrar da criação, não vão lembrar do Criador. Deus vai ficar omisso. Por isso que as pessoas estão querendo, o inimigo está usando pessoas intelectuais para tentar implantar a ideia do evolucionismo, porque com o evolucionismo a criação fica omissa e Deus fica esquecido. Então esse é o fator. Por isso que ele vem chamando a atenção para glorificar, para dar glória a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tem um outro passo, no verso seguinte. Agora o verso seguinte ele dá uma paulada meia feia. No verso 8, ele diz: caiu a Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha, tenta imaginar a prostituição, uma coisa que, entendeu? Se for levar em consideração, é nojenta. Um cálice, entendeu? Dessa imundície, tá certo? Só que nesse quadro ela deu a beber a todas as nações desse vinho. O que significa prostituta? Prostituta é uma pessoa sem moral, sem reputação. Na Bíblia Sagrada ela usa esse termo, caiu a grande Babilônia. Você lembra da Torre de Babel? Claro que sim. A Torre de Babel lá, aquela torre que o povo confundiu as línguas. Ah, lembro. Sim. Lembrei. Pois é, então... Um começou a falar estranho, outro chinês, outro... Exatamente. Então, ali virou uma confusão de línguas. A Babilônia é uma confusão, só que agora não é confusão de línguas, é uma confusão de doutrinas. Eu estive vendo na estatística, 2010, se não me falha a memória, tem que dar uma olhadinha direitinho, se foi 2022, negócio assim. Só no Brasil? Só no Brasil. Diferente não, de igrejas, tá certo? 597.900 igrejas. Se você somar todas as escolas que tem no Brasil e todos os hospitais que tem no Brasil, dá cerca de 510 mil. Isso significa que tem mais igreja do que hospital e escola juntos. Só que tem um fator interessante. Com essa confusão toda, cada um crê em uma coisa diferente, cada um fala uma coisa diferente, cada um faz uma coisa diferente, mas todos estão querendo ir para o mesmo lugar, estão querendo ir para o mesmo céu. É meio estranho. Mas só que tem uma coisa. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Esse é o fator importante. Agora, vamos esse é o primeiro anjo,
ele veio voando em grande voz. O segundo anjo, interessante, ele vem e dá a mensagem dele da queda de Babilônia. Isso significa dizer que Babilônia, a cidade, entende? Se você for dar uma observada, estudar um pouquinho, a grande meretriz, a mãe das prostitutas, então, ela vai cair, ela vai ser destruída, entendeu? E por incrível que pareça, falar a verdade, essa Babilônia é Roma, tá certo? É o Vaticano, para ser bem preciso. Hoje falar isso é uma loucura, é falar que eu estou doido. Bem, para crer na Bíblia, às vezes tem que fazer de conta que é doido mesmo. Então, só que tem um fator importante, que a gente não pode deixar de considerar. É bíblico, tudo que Deus fala acontece, então isso vai acontecer também, pode esperar. Crendo ou não, vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. Agora, aí vem o terceiro anjo, no verso 9 e 10. Ele diz, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo... Agora ele vem dando uma mensagem diferente. Ele diz, se alguém adorar a besta e receber o seu sinal na mão direita ou na testa, esse vai beber do vinho da ira de Deus, sem mistura. Olha, um cálice do vinho da ira de Deus sem mistura. Se você pega um vinho e bota um pouco de água, ele fica mais fraco. Mas o da ira de Deus, sem nenhuma mistura, vai ser forte demais. E o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser atormentado com fogo, entendeu? E aí, meu amigo, destruição eterna. Diante dessa situação, nós temos que admitir uma coisa. Agora é uma ocasião bem própria para a gente entender que estamos às portas desse juízo. E temos que nos preparar com urgência. Temos que viver preparado. É interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13, diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Então, como eu estava falando sobre a multidão de igrejas que existe, nós temos que admitir que só existe, na verdade, diante de Deus, dois povos. Os que fazem a vontade dele e os que não fazem. Não tem outra alternativa. É só isso que tem e não tem outro meio. Então, aí depois no verso 14 do capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, largue a porta, aliás, verso 13 diz que conduz à perdição. E no verso 14, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que a acharão. Então, o fato de ter muitas igrejas, infelizmente, não quer dizer que todos estão no caminho de Deus. Eu não quero dizer que as pessoas estão todas condenadas, porque tem sinceros que estão sendo enganados aonde estão. Esse é o fator. Você está em uma determinada igreja, está enganado, você não está sabendo que está no lugar errado, mas você é sincero. E como é que eu sei que eu estou na igreja certo ou errado? Simples. O Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o caminho certo, simples, fazer a vontade de Deus e, entendeu? Guardar os mandamentos de Deus. Agora, é que as pessoas querem atribuir que a gente guarda os mandamentos para ser salvo. Não é guardar os mandamentos para ser salvo. Deus nos salva de graça. Agora, tenta imaginar, entendeu? Uma pessoa cai dentro do buraco, que não tem como sair, você vai e tira o cara. Quando você bota ele aqui em cima, ele pula lá embaixo de novo. Você tira de novo, ele pula outra vez. Você vai tirar esse cara de novo lá de dentro? Não. Então, Deus quer tirar a pessoa
quer salvar do pecado, mas a pessoa quer ser salva no pecado. Está entendendo a diferença? Ele quer ser salvo, mas quer continuar fazendo os erros dele. E os mandamentos de Deus são claros. E dentre os mandamentos está, lembra-te do dia do sábado santificar. Eu achei estranho, Diogo. Eu fui em uma igreja aqui, uma outra igreja, não a que eu congrego. Por incrível que pareça, na hora que eu entrei, a pessoa que estava pregando, eu não vou falar o nome da igreja nem da pessoa, mas se alguém dessa igreja ouvir esse vídeo, vai ficar sabendo, porque assistiu comigo a mesma coisa. Ela falou assim, agora eu vou ler os 10 mandamentos, vou pregar sobre os 10 mandamentos. Tudo bem, eu fiquei atento, fui acompanhando com a minha Bíblia. Ela leu tudo direitinho, leu que tinha que guardar o sábado. Mas quando ela terminou de ler que tinha que guardar o sábado, ela falou, santificar o sábado? Tem que santificar o sábado. Mas a gente pode santificar o domingo. Mas ela falou, inclusive, eu particularmente santifico a sexta-feira. Eu lembro de uma coisa, Diogo, olha que interessante. Eu morava na Bahia e tinha uma amiga da gente que ela não sabia escrever. E o marido estava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Ela trazia uma folha de papel à minha casa, aí ela falava assim, escreve uma carta para o meu marido aqui. Aí ela ia editando e eu ia escrevendo. Tá certo? Ela ia falando o que ela queria e eu ia botando no papel. Aí ela chega e diz assim, aqui está tudo bem, apesar da sua falta. Tá certo? Você já pensou se eu escrevesse, aqui está tudo bem, ainda bem que com a sua falta. Entendeu? Quer dizer, isso é uma loucura, né? Ela fala uma coisa e eu fazer outra. Então, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, diz que a gente não pode nem acrescentar e nem diminuir. Tá certo? O que está escrito, está escrito. Tá certo? A gente tem que levar a sério esse fator. Agora, verifica o seguinte. É doloroso. Ele mandava a carta de volta, a resposta. E ela ia lá para a gente ler a carta para ela que ele mandou. A gente ia ler. No caso, ela não sabia ler. Ela não sabia ler nem escrever. Você já pensou se eu chegasse e falasse, olha, ele falou que lá, entendeu? E eu mudasse assim, uma expressãozinha, entendeu? Ele falou que ele logo vai voltar. E se eu lesse, olha, ele falou que logo vai voltar, mas olha, aqui está dizendo que logo vai voltar, mas você pode pensar que ele nunca mais vai voltar. Eu não poderia dizer assim. Então, na Bíblia Sagrada, a mesma coisa. Deus diz assim, lembra-te do dia do sábado santificar. E as pessoas querem dizer que pode fazer do jeito deles. Então, assim tem muitos, muitos e muitos. Só que a resposta de Deus vem no livro de Mateus capítulo 25, verso 34. Para aqueles que fazem vontade dele, então o rei dirá. Ele diz assim, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 44 do mesmo capítulo 25, diz assim, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja só o seguinte, o fogo eterno não foi preparado para mim, o fogo eterno não foi preparado para você, foi para o diabo e os seus anjos. Só que tem ser humano que é tão atrevido, ele quer entrar onde não é dele, quer entrar no fogo eterno do diabo. Está notando como que é a história? Então, meu conselho, aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo, se preparar. O dia do juízo, e tem mais, o dia do juízo vai chegar e logo. E tem um outro fator que eu sempre saliento. E se a gente morrer antes do dia do juízo? Já não selou a nossa vida? Então, diante dessa situação, meu querido, é viver preparado. Esse é o meu conselho. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Que não seja um simples ouvir. Os meros ouvidores, eles não têm crédito diante de Deus, mas os praticantes. Então, pela graça de Deus,
levar a sério. Você aproveite também a oportunidade. É sério, entendeu? Não perder tempo não. Se colocar nas mãos de Deus. Quando ele voltar, eu quero estar com a consciência ali. Ó, eu avisei, eu sentei lá, fiquei lá cortando o cabelo e falei. Agora daí para frente, meu Senhor, não é comigo não. Você que está ouvindo, você que está acompanhando, leva a sério também. Não brinca não, tá certo? Nós temos que aproveitar o tempo que Deus está colocando à nossa disposição. Você pode até, se quiser, ver outras mensagens dessa no YouTube, do canal, tá? Fique à vontade, vai ser um prazer muito grande. Se não é inscrito ainda, pode escrever. Bota nos comentários o que você achou. Gostou dessa inovação de pregação, tá certo? E com a bênção de Deus vai ser gratificante. E Deus está de braço aberto para lhe receber. Se você não conhecia, assim, entre em contato comigo nos comentários para que a gente possa lhe ajudar. Alguma palavra, alguma dúvida, alguma orientação, algum conselho. Se você precisar, nós estamos às ordens. Vai ser um prazer muito grande. Meu telefone, vou colocar aí. Eu sou um dos poucos que coloco o telefone aí. 81 é o DDD. 982 070 077. Vai ser um prazer muito grande ter você inscrito também no nosso canal, tá certo? E poder lhe ajudar. Já pensou que maravilha? Você está me vendo aí, ó. Eu não estou sabendo quem é você. Quando chegar na nova terra, eu lhe encontrar e você chegar de surpresa para mim. Olha, rapaz, lembra, você estava lá no salão, você falou lá para o cabeleireiro Diogo e eu ouvi, e atendi e agora estou aqui. Vai ser uma surpresa tão grande. Eu vou ficar profundamente agradecido pelo privilégio, pela alegria, pela surpresa boa que você vai me conceder, tá certo? E nós vamos então, na eternidade, comemorar juntos esse encontro, tá certo? É que muitas pessoas têm uma concepção equivocada sobre a eternidade. O próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a eternidade, a nova terra. Esse tema é um tema que tem que ser colocado em alta. E você não pode perder o próximo vídeo, tá certo? Diogo está terminando aqui o trabalho. Se você passar por Poço Comprido, quiser fazer o cabelo aqui, ó, fique à vontade. É só procurar. Povoado é pequeno, procurar Diogo Cabeleireiro. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito bom.